Beleza, pessoal? Beleza aí? Tem algumas perguntas para fazer para vocês, que é o seguinte. Você já parou para pensar, para imaginar, como seria você assistir o seriado do Chaves e Chapolin, sem o Seu Madruga e sem o Kiko, por exemplo, no caso do Chaves, no episódio do seriado Chaves? E também você parou para pensar como seria você assistir os Trapalhões, por exemplo, sem a presença do Mussum? Você acha que teria graça? Você também já ouviu falar do padre brasileiro, o padre nascido no Rio Grande do Sul, o padre chamado Padre Landel de Moura? Você já ouviu falar desse nome? Talvez sim. O padre Landel de Moura, talvez sim. Você já ouviu falar em Douglas Pracher? Você já ouviu falar também em René Fonck? Não, nunca viu, né? Eu também não. Eu fui descobrir isso neste livro que tá na capa aí, né? Este é o livro, A Fórmula. Tá vendo aqui? As 5 leis que explicam as causas do sucesso. Esse é o livro do professor Albert Laszlo Barabasi. Ele é um romeno, nascido na Transilvânia, não sei que lugar lá. E hoje é professor de uma área de medicina em Harvard e também aqui na uma universidade na Hungria. Não me recordo o nome da universidade, mas ele é um expert no assunto. Esse livro explica muitas coisas, a questão de você escolher uma universidade cara para você estudar, o porquê disso, porque você deve escolher uma universidade cara ou uma mais barata né, aquilo que a gente sempre ouve, né? Não adianta você pagar a melhor universidade, ter as melhores coisas, os melhores equipamentos, se você não sabe fazer, se você não está afim de nada. Então não adianta nada. Então esse livro dá uma boa explanada nisso aí, tá? Lógico, o livro não fala sobre o Chapolin, o Chaves do Chapolin, não fala sobre os Trapalhões, não fala sobre o Padre Landel de Moura, mas fala sobre o René Fonck e também o Douglas Pracher, além de outras coisas aqui, como o Tiger Woods e dá vários exemplos aqui de outras pessoas também aqui, e outras situações que aconteceram, né? Do Albert Einstein também, no final aqui do livro. Então vamos lá então. O que quer dizer o livro aqui? O livro quer dizer o seguinte, mais uma vez aquele livro que já é óbvio, né? Todo mundo já sabe mais ou menos a resposta, só que você não tem os caminhos para chegar na resposta, né? O que quer dizer? Quando a gente fala do Chaves do Chapolin, né? A gente sabe que o personagem principal ali é o Roberto Gomes Bolanhos, né? Então tudo foi focado em cima dele, também porque ele é o criador. Mas você já pensou se teria graça e se o Kiko, por exemplo, né, o Carlos Villagrán, ou o Ramon Valdez, o Seu Madruga, não tivessem feito parte do elenco? Você acha que ia ter a graça que teve e ser um fenômeno mundial? E para mim hoje é o melhor seriado que já existiu, assim, eu não digo infantil, uma comédia, uma coisa ali mais natural, mais pura, né? Então, o porquê que é focado em uma única pessoa. Agora falamos dos Trapalhões. A gente sabe que sempre foi focado no Renato Aragão ali, o Didi, né? O foco sempre é uma pessoa. Agora, o seriado, né, os Trapalhões aí no caso, são 4 pessoas. É o Zacarias, o Dedé Santana e o Mussum, já falecido, e o Renato Aragão ainda vivo. O que acontece? Você teria alguma vontade, alguma graça de assistir os Trapalhões se não tivesse o Mussum? E no caso também o Zacarias, gostava muito do Zacarias também. Então não teria graça. Então por que foi dado esse foco no Renato Aragão? Por que disso daí? Por quê? Isso tem uma estratégia. Isso tem algo por trás. Padre Landel de Moura, o Padre Landel de Moura, o Padre Gaúcho. O Padre Landel de Moura, ele veio estudar na Itália, não me falha, não me lembro, não me recordo, não sei se foi na Bolonha, onde que foi. Ele era religioso, lógico, né? Na época não era padre, mas ele estudou a questão da religião aqui, e também ele era muito apaixonado pela ciência. Então ele conseguiu juntar os dois ao mesmo tempo
e começou a ter as ideias dele de transmissão, esse tipo de coisa, aproveitamento de ondas de rádio e tudo isso daí. Então ele começou a projetar, teve seus primeiros projetos de transmissão, de construir um aparelho transmissor, né? Então ele teve a ideia de criar um equipamento que transmitia sinais na época, né? Sinais e também avançando e a voz humana também, tudo aproveitando as ondas de rádio, né? Então o padre Andel de Moura criou seus primeiros equipamentos na Itália e voltou para o Brasil. E ele desenvolveu as suas coisas no Brasil, só que naquela época, né, foi considerado um bruxo, um herege, porque nessa época já tinha o código Morse, então eles conseguiam transmitir os sinais do código Morse, né, o di e o da, né, o didi, dadá, esse tipo de coisa aí, não tem nada a ver com o didi o didi do seriado dos Trapalhões. E construiu o equipamento, só que ele precisava testar. Então, na época, ele foi pedir barcos, navios, na época, para poder colocar um equipamento transmissor num lado e o receptor do outro lado. Então, falou com as autoridades. Naquela época, né, não foge muito de hoje, tudo tem que ser por as autoridades, os generais, esse tipo de coisa. Por fim, resumindo, ele foi considerado como louco e foi apagado da história. Então teve seus equipamentos destruídos, depois foi para os Estados Unidos, depois de 2 anos ele conseguiu registrar as patentes dos transmissores dele, só que 2 anos antes o Marconi na Itália aqui já tinha registrado a patente do transmissor via rádio, não era por sinais de cabos, né, como era o código Morse na época. O código Morse é transmitido por cabos, uma rede de cabos. Deus transmitia sinais pelo aquele cabo. E o Marconi fez a mesma coisa, só que não utilizava cabos, ele aproveitava as ondas de rádio. Só que ele transmitia só sinais. E o padre gaúcho inventou um equipamento que transmitia não só os sinais, como também a voz humana. Só que, coitado, ele deu azar de ser brasileiro e não teve apoio nenhum. Foi para os Estados Unidos, mas como já disse, né? Ele tardou em obter a sua patente. O Marconi já tinha feito isso 2 anos antes, mas só transmitia os sinais, não transmitia a voz humana. Então, o inventor do rádio, transmissão de voz, o radioamador, né? Tanto é que no Brasil, o padre Andel de Moura é considerado o pai do radioamadorismo. E realmente, olhando por os documentos, os registros, isso está mais do que provado. Mas, como que é, né? Nós somos brasileiros, então é diferente, né? Santos Dumont também, a mesma coisa. Santos Dumont era um burguês, era família rica, descendente de francês, nasceu no Brasil, mas quando completou a sua idade de estudos, ele preferiu vir para a França para estudar mecânica. O pai dele incentivou ele a estudar mecânica, matemática, esse tipo de coisa. Santos Dumont era apaixonado por mecânica, ele adorava motores. Fantástico, isso é fantástico. Tem vários livros dele que eu li, vários não, acho que eu li 3 livros dele só. E conta ali que Santos Dumont foi a primeira pessoa a levantar uma máquina por propulsão própria acima de um certo limite do solo, não me falha a memória, acho que foi 1 metro e pouco, 2 metros, e percorrer uma distância de X metros, e tudo isso foi registrado. Foi ele que inventou isso. Ou seja, isso depois veio a ser chamado de avião, uma aeronave. Só que antes disso, Santos Dumont já tinha feito vários dirigíveis utilizando motores, né? Ele foi um excelente estudioso disso daí, na criação de pressão dos gases, construção dos dirigíveis, dos motores, melhoria dos motores. Na época ele começou a melhorar os motores, tinha alguns motores que já eram feitos por um francês também, mas depois no final ele começou a desenvolver os seus próprios motores. E os irmãos Wright, né? Que tiveram, vamos dizer assim, né, o benefício aí de serem os pioneiros na aviação, né, de terem inventado o avião. Só que mesmo que eles tivessem tido o mérito realmente de ter inventado o avião, a aeronave, um veículo que saía de onde ele estava e começava a planar, voar por propulsão, só que lembra bem, a propulsão. Ele fez isso depois do Santos Dumont. Então tem 2 contradições aí. O Santos Dumont, além dele fazer... Lembra da propulsão? A propulsão do Santos Dumont era a seguinte, do avião do Santos Dumont era a seguinte, era um motor próprio, criado ali, você gerava energia, deslocava o equipamento e levantava voo. Ou seja, não tinha nada que fazia
o avião levantar, a não ser a própria propulsão interna do equipamento. Só que os irmãos Wright fizeram a mesma coisa. Só que para poder dar o primeiro impulso ali do avião, tinha que ter uma catapulta. Uma catapulta, ou seja, a propulsão era secundária, era uma coisa externa, não era integrada ao equipamento. E o Santos Dumont fez tudo isso e registrou aqui na França também, teve jornais e registros de voo, esse tipo de coisa, tudo antes dos irmãos Wright. Mas infelizmente quem ficou com a cerejinha do bolo, com o prêmio aí, foi os americanos, os irmãos Wright. Por quê? Por quê? Então é isso, Douglas Pracher foi um cara que descobriu, meio que modificou uma proteína, não me fala, eu esqueci o nome da abreviação da proteína. Uma proteína, uma modificação, não lembro direito como é que era o negócio lá, mas era uma proteína que ela tinha uma luminescência na sua composição, e aquilo era injetado no sangue, e conforme os caras tiravam as radiografias, esse tipo de coisa, você conseguia enxergar onde estava aquele produto, aquela proteína, graças a essa modificação, esse negócio que o cara fez na proteína. Eu esqueci o nome, é uma abreviação de 3 letras lá. E com isso, o que acontece? Com isso foi hoje, ninguém consegue fazer um diagnóstico de células cancerígenas se não utilizar esse produto, vamos dizer assim, tá? Não é bem isso, tá? Um produto, mas desenvolvido por Douglas Pracher. Mas, de novo, quem ficou com mérito foram 2 pessoas lá que copiaram, melhoraram, assim, tiveram a ideia também junto, mas não aprofundaram no negócio e não desenvolveram o final. Não foram eles que desenvolveram, foi o Douglas Pracher. E esse Douglas Pracher tentou ser reconhecido, tentou provar isso, né? Tentou provar, mas foi rejeitado. Por quê? Porque é aquela velha história, né? Lembra que a gente falou? A mídia, todo mundo tem que escolher alguém para poder focar. E escolheram o outro na época lá, né? Os outros dois que levaram o prêmio Nobel da Química, não sei o que era lá. Mas por fim, depois do final, descobriram o Douglas Pracher trabalhando como, eu não sei se era motorista, entregador, não sei aonde nos Estados Unidos, mas depois já estava quase morrendo, coitado. E por fim, depois reconheceram lá, mas pronto, ficou aquela confusão. Então por quê? Por que que não foram atrás do pai, o pai do negócio, e deram mérito para outras pessoas? Nesse caso aí, o René Fonck. Você já ouviu falar de René Fonck? Você não ouviu falar do René Fonck, mas você ouviu falar do Barão Vermelho. O Barão Vermelho, né? Um alemão da burguesia, né? Era boa pinta na época, na Primeira Guerra Mundial, e muito inteligente, teve os seus voos na Primeira Guerra Mundial, abateu vários aviões do inimigo, fez um monte de escarcéu, fez toda aquela coisa fantástica, né? E você já viu, ele ficou famoso porque pintou o avião dele de vermelho, ficou Barão Vermelho. E ficou todo famoso, né? Teve lá um número de baixas lá registradas, esse tipo de coisa. Só que passar um tempo depois descobriram aqui na França um coitado, né? Um coitado. Uma pessoa mais que não foi, vamos dizer assim, na época não foi descoberto, que abateu muito mais aviões que ele, tudo registrado, mas descobriram isso depois, e sem sequer tomar um único tiro no seu avião, sem sequer ter tido um único arranhão no seu avião. Só que é o que eu falo, focaram em um, porque o outro era burguês, pintou o avião de vermelho, toda aquela mídia, toda a imprensa em cima, e depois esqueceram do outro. Foram descobrir depois a história desse piloto francês, por causa de um livro que fizeram na época lá, alguém muito próximo dele que fez um livro, e depois de muitos anos descobriram quem realmente foi René Fonck. De novo, o que quer dizer isso? Por que escolheram um e não escolheram o outro? Tá? Eu não vou repetir, o livro não fala sobre os Trapalhões, o livro não fala sobre o seriado do Chaves, tá? Não fala sobre o Santos Dumont, mas fala sobre o René Fonck, fala sobre o Tiger Woods, os números do Tiger Woods também, que ele tem um excelente nível de aproveitamento do seu ranking, do seu score, mas o segundo colocado a diferença é muitíssimo pouca, muitíssimo pouca.
Depois ele mostra também aqui os efeitos, né? De você competir com uma estrela do seu lado, todo intelectual, toda aquela estrela, todo famoso, cheio de prêmios. Ele dá detalhes aqui no livro sobre esse tipo de analogia e de comparação. Tem que ler o livro é muito bom mesmo, recomendo. E Douglas Pratt já foi falado, o Santos Dumont também já foi falado, o Padre Landau de Moura, porque eu sou muito fã do Padre Landau de Moura. Tem o livro do Hernani Fornari, que explica bem isso daí. Um livro bem antigo, comprei no Macebo, eu li ele, e no final do livro tem lá todos os projetos do Padre Landau de Moura, os desenhos, as patentes, tudo. Fantástico. Padre Landau de Moura, você é fantástico. Brasileiro. Os líderes juntos, né? Ele também dá uma parte do capítulo do livro que ele fala aqui que se você tiver vários líderes fantásticos na sua área e você tem um problema para resolver, você não pode colocar toda essa galera intelectual, inteligente para trabalhar junto ali, um ao lado do outro. Você não pode fazer isso que não vai sair nada. Não vai sair nada. Por que não vai sair nada? Porque é aquela velha história, né? Cachorro que tem muito dono, o cão com muito dono, ele passa fome no final. Ele passa fome. Porque todo mundo fica esperando o outro, né? O outro é melhor, o outro é intelectual, o outro é bonzinho, então ele que se vira. Então não sai nada. Então o que ele fala aqui? Que obteve-se muito melhores resultados quando você pega cada crânio de uma área ali e você separa todos eles e cada um lidera uma equipe, uma pequena equipe. E depois no final você junta tudo, o que cada um produziu, e você tem a solução do problema principal seu. Né? De novo, é tudo bem explanado, muito simples a explicação, mas fala muito isso aqui no livro. Ou seja, as 5 leis do sucesso, né? As causas do sucesso. Então, explica bem detalhado isso aí. De novo, voltando no começo do vídeo que eu estava falando para vocês aqui. O porquê acontece isso? Isso já é assim, todo mundo já sabe disso aí. É o ditado brasileiro. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. É muito simples, praticamente traduzido essa frase, esse livro aqui. Só que ele explica o porquê de cada coisa e como chegaram nessas conclusões, o porquê que começou a fama de um e terminou, explica tudo detalhado. E é uma leitura muito simples, não é uma leitura complicada, nada, porque eu também não gosto de ler livro cheio de frescura e palavras que você não entende nada, né? Muito complexo, você tem que parar, ler o mesmo parágrafo, a mesma frase 3, 4 vezes para você entender. Esse livro não tem nada disso, é muito simples. Então, eu recomendo muito o livro aqui, do professor romeno Albert László Barabasi. Tá aqui ele, o livro dele aqui. Eu acho que eu paguei 8 euros desse livro aqui em Portugal, 9 euros, não me recordo. Eu também comprei esse aqui no mercado, no Pingo Doce. Fantástico. Quando eu voltar a Portugal, eu vou comprar mais desses livros aqui. Ele mexe em promoção lá, eu compro os livros na promoção. Beleza, pessoal? Então, de novo, vou repetir, é só uma analogia muito simplista do que eu estou falando aqui, mas tem os casos aqui que está realmente no livro, e tem muita outra coisa aqui, também a questão de algoritmos aqui, que criaram softwares de algoritmos, que foi esse algoritmo que descobriu o criador daquele negócio da medula, né, do produto luminescente, que causava uma luminescência quando você injetava nas veias da pessoa. Isso ajudou a questão do diagnóstico, né, de capturar, de achar, de localizar possíveis células cancerígenas, né, e evitar tumores no futuro, né? Tudo graças a essa pessoa aqui. Eu também não sabia quem que era, fui saber por causa do livro, lógico. Então é isso aí, pessoal. E fique todo mundo com Deus aí, e lembre-se da nossa frase, né? Tudo agradecer e nada a reclamar. Nunca desista e sempre valorize-se. O que é seu ninguém vai tomar, mas você tem que mostrar, Se aquilo foi mérito seu, o livro também fala aqui, que geralmente quem resolve os problemas, a tal da martelinho de ouro, né? A história do martelinho de ouro, né? Não é o valor que você cobra pela martelada, sim saber onde você dá a martelada, né? Geralmente é assim, geralmente quem realmente resolve os problemas, quem constrói, quem faz tudo, esses são geralmente os esquecidos, né? Então, também fala no livro aqui, beleza? Fique com Deus.